Caminho de Perfeição, capítulo 3. Prossegue a matéria que principiou a tratar no primeiro capítulo e persuade as irmãs que se ocupem sempre em suplicar a Deus que favoreça os ministros da Igreja. Acaba com uma exclamação. Torna ao principal fim para que o Senhor nos reuniu nesta casa e pelo qual desejo muito que tenhamos algum valor para contentar a sua majestade. Vendo eu tantas desgraças e compreendendo que forças humanas não bastam para atalhar fogo ateado por esses hereges, que vai sempre alastrando, conquanto se tenha pretendido reunir gente para a mão armada remediar tão grande mal, pareceu-me necessário fazer como em tempo de guerra, quando, invadindo os inimigos toda uma região, o soberano, em apuros, recolhe-se a uma cidade que faz muito bem em fortificar. Dali acontece de tempos a tempos fazer abastecimento e atacar os inimigos. E são tais os que estão na cidadela, e gente tão escolhida, que podem mais, eles sós, do que poderiam com muitos soldados se fossem covardes. Desta maneira, muitas vezes ganham a vitória. Ao menos, se não ganham, não são vencidos. Pois desde que não haja traidor, ninguém os pode sujeitar, a não ser por fome. Em nosso caso, não pode haver tal fome que obrigue a guarnição a render. A morrer, sim, porém, não a ficar vencida. Mas para que vos digo isto? Para vos dar a entender, irmãs minhas, qual há de ser o fim das nossas orações. Havemos de pedir a Deus que neste castelozinho já existente e guarnecido de bons cristãos, nenhum se passe para os inimigos, e os capitães desse castelo ou cidade, isto é, os pregadores e teólogos, sejam muito destacados no caminho do Senhor. E pois que na maior parte pertencem às ordens religiosas, suplicai para que possam ir muito adiante na perfeição própria de seu estado. É o que importa extremamente, porquanto, repito, não nos há de valer o braço secular, e sim o eclesiástico. E já que nada valemos, nem perante um, nem perante outro, para defender o nosso rei, procuremos ser tais que nossas orações tenham poder para ajudar a esses servos de Deus, que à custa de tantos trabalhos se têm fortalecido com letras e santa vida se empregam em combater agora pelo Senhor. Podereis perguntar-me, qual a razão de minha insistência em dizer que havemos de ajudar aos que são os melhores do que nós? Eu vos explicarei, pois creio ainda não entendeis bem o muito que deveis ao Senhor por vos ter trazido a esta casa, onde estáis tão livres de negócios, ocasiões e relações. É grandíssima esta graça. O mesmo não se dá com aqueles de quem falo, nem conviria que assim fosse. Nestes tempos ainda menos do que em outros, porque a eles cabe fortalecer gente fraca e infundir ânimo aos pequeninos. Que seria dos soldados sem capitães? Vêm-se estes obrigados a viver entre os homens, a tratar com os homens, a estar nos palácios e ainda algumas vezes a conformar-se com os mundanos no exterior. E julgais, filhas minhas, que é preciso pouca virtude para tratar com o mundo e viver no mundo, envolver-se nos negócios do mundo e adaptar-se, como digo, à conversação do mundo, e ser no interior estranhos ao mundo e inimigo do mundo, e viver nele como quem está desterrado? Em uma palavra, não ser homens senão anjos? Com efeito,
Se assim não forem, nem merecem o nome de capitães. Nem permita o Senhor que saiam de suas celas, pois fariam mais dano do que proveito, porque não é tempo agora de se verem imperfeições nos que devem ensinar. Se no interior não estiverem bem fortalecidos, entendo o quanto lhes importa calcar tudo debaixo dos pés e viver desapegados das coisas que se acabam e abraçados às eternas. Por mais que o queiram encobrir, o deixarão transparecer. Não tratam eles com o mundo? Pois estejam certos de que ninguém lhes perdoará, nem deixará de perceber imperfeição alguma. De muitas obras virtuosas não farão caso os mundanos, e talvez nem a tenham nesta conta. Porém, faltas ou imperfeições não tenhais receio de que as deixem passar. Cause-me espanto. Quem lhes ensina a perfeição? Não para praticá-la, pois lhes parece que disto nenhuma obrigação têm, e que muitos fazem se guardam razoavelmente os mandamentos, senão para tudo condenar, e até por vezes considerar como prazer o que é virtude. Não penseis, portanto, que seja necessário pouco favor de Deus para esta grande batalha em que estão metidos. Pelo contrário, precisam de grandíssimo socorro. Para estas duas coisas vos peço eu, procuremos ser tais que as mereçamos alcançar de Deus. Uma é que entre os numerosíssimos letrados e religiosos atuais haja muitos que tenham qualidades necessárias à luta, como ficou dito, e os menos bem dotados os disponha o Senhor, pois mais fará um perfeito do que muitos que não sejam. A outra, que, uma vez metidos nesta peleja, que repito não é pequena, os tenha o Senhor à sua mão, para poderem livrar-se de tantos perigos como há no mundo e tapar os ouvidos ao canto das sereias neste tempestuoso mar. E se para isso tivermos algum valimento de Deus, estando encerradas, pelejaremos por ele. E darei por muito bem empregados os trabalhos que tenho passado para fazer este cantinho, onde também pretendi que se guardasse com a perfeição dos tempos primitivos a regra de nossa Imperatriz e Senhora. Não julgueis inútil preservar continuamente nesta petição. Sim, porque a certas pessoas parece duro não rezar muito por sua alma. Mas haverá oração melhor que esta? Se tendes receio de que não vos sejam descontadas as penas do purgatório, ficai sabendo, também por este meio serão descontadas, e o que ainda faltar, falte. Que importa ficar eu no purgatório até o dia do juízo, se pela minha oração se salvar uma só alma? Quanto mais tratando-se do proveito de muitas e da honra do Senhor. De penas que depressa se acabam, não façais caso. Quando tiverdes em vista o maior serviço daquele que tanto sofreu por nós, informai-vos sempre do que é mais perfeito. Assim é que vos peço, por amor de Deus, rogai a sua majestade que neste ponto nos atenda. Quanto a mim, ainda que miserável, suplico o mesmo, pois é para a glória sua e bem da sua igreja, e é este o único alvo de meus desejos. Parece atrevimento pensar eu em contribuir de algum modo para alcançar isto, mas confio, meu Senhor, nestas vossas servas que aqui estão, pois sei que nada querem nem pretendem senão contentar-vos. Por vós deixaram o pouco que tinham e desejariam ter muito mais para sacrificar por vosso amor. Pois, Criador meu, não sois desagradecido, não me posso convencer de que deixareis de atender às suas súplicas.
Nem desprezastes, Senhor, as mulheres quando andastes no mundo, antes sempre as favorecies com muita piedade. Quando vos pedimos honras, ou rendimentos, ou dinheiro, ou coisa que tenha o sabor do mundo, não nos ouçais, mas para a glória de vosso Filho. Porque não haveis de ouvir, ó Pai eterno, a quem por vós perderia 1000 honras e 1000 vidas? Não em atenção a nós, Senhor, que não o merecemos, mas pelo sangue de vosso Filho e seus merecimentos. Ó eterno Pai, vede que não podeis esquecer tantos açoites e injúrias e tão gravíssimos suplícios. Como, pois, Criador meu, podem umas estranhas, tão amorosas como as vossas, tolerar que o Santíssimo Sacramento, instituído por vosso Filho com amor tão ardente, e para mais vos render glória, a vós que lhe destes preceito de nos amar, seja tão pouco estimado hoje em dia por esses hereges que lhe tiram suas pousadas, destruindo as igrejas? Ainda, se ele houvesse deixado de fazer alguma coisa para vos agradar, mas pelo contrário, tudo fez inteiramente, não foi o bastante, Pai eterno, não ter ele onde reclinar a cabeça enquanto viveu, e sempre no meio de tantos trabalhos? Ainda lhe querem agora tirar as casas que tem para oferecer banquetes a seus amigos, por nos ver fracos e saber o quanto necessitam do sustento deste manjar os que hão de trabalhar? Já não havia ele dado satisfação completa pelo pecado de Adão? Todas as vezes que tornamos a delinquir, sempre o há de pagar este amantíssimo Cordeiro? Não o permitais, imperador meu, aplaque-se já vossa majestade. Não olheis para nossos pecados, mas para vosso sacratíssimo Filho que nos remiu, e para seus merecimentos e os de sua gloriosa Mãe, e os de tantos santos mártires, que por vós têm dado a vida. Ai de mim, Senhor! E quem se atreveu a fazer esta petição em nome de todas? Que má intercessora, filhas minhas, para apresentar a vossa súplica e vos alcançar despacho. Não há de se indignar mais este soberano juiz ao ver-me tão atrevida e com toda a razão e justiça? Mas olhai, Senhor, que sois Deus de misericórdia, e usai dela com esta pecadorazinha, com este vermezinho que se atreve a falar-vos. Olhai, Deus meu, para os meus desejos e para as lágrimas com que vos faço esta súplica. Esquecei-vos das minhas obras por quem sois. Tende lástima de tantas almas que se perdem e favorecei a vossa igreja. Não permitais já semelhantes dano na cristandade, Senhor. Dai luz sem tardança a estas trevas. Peço-vos, irmãs minhas, por amor de Deus, que encomendeis a sua majestade esta pobrezinha e lhe alcanceis humildade, pois disto tendes obrigação. Não vos recomendo particularmente os reis e os prelados da igreja, em especial o nosso bispo, porque vejo as religiosas atuais tão cuidadosas nesse ponto que inútil me parece insistir. Quanto às que vierem depois, vejam bem que, sendo santo o prelado, também serão as súditas. Como coisa tão importante, ponde-as sempre diante do Senhor, e quando vossas orações e desejos e disciplinas e jejuns não se empregarem no que deixei dito, ficais certas de que não realizais, nem cumpris o fim para o qual vos ajuntou aqui o Senhor.